Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Hoje a gente vai falar sobre subprogramas em Java, que são chamados de métodos. Em Java, a gente vai trabalhar com subprogramas também na orientação a objetos, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas eles são, por enquanto, pelo menos, análogos aos subprogramas que a gente viu em Visual G ou as funções para quem viu em C, tá? Em Visual G a gente tinha duas palavrinhas-chave, procedimentos ou funções, e agora a gente vai chamar tudo de métodos, tá bom? Então, em Java, nós temos a mesma coisa, né? A gente tem blocos de código, só que a gente vai ter que colocá-los dentro de uma classe, como a gente tem hoje a classe principal, a gente já está trabalhando com ela. Por enquanto, os nossos métodos vão ficar ali na classe principal e depois eles vão ter outras funções também em orientação a objetos. E eles têm também uma finalidade de realizar uma tarefa. É a mesma coisa que a gente já tinha nos subprogramas em algoritmos ou as funções em si. Então, basicamente a mesma ideia, tá bom? Então, revisando, né, no caso dos métodos em Java, a gente tem os blocos de instruções, que são agrupados por um nome também, mesma coisa, né, que a gente tinha lá no Visual G, para realizar uma tarefa específica, aquela lance do dividir para conquistar. Então, esse bloco de instruções ele vai poder ser chamado sempre que for necessário executar aquela tarefa específica, mesmo que eu precise chamá-lo várias vezes. Aí eu vou definir aquele subprograma uma vez, né, agora os métodos em Java, a gente vai definir aquele método uma vez e vai chamá-lo quantas vezes a gente quiser. Em Java, a gente também trabalha com orientação a objetos, e aí eles vão estar associados ao comportamento que esses objetos de uma classe podem ter. Mais para frente a gente já vê um pouco disso daí, tá bom, pessoal? A gente já está trabalhando com vários métodos em Java, a gente só não sabia exatamente que eles eram métodos, né? Apesar de que eu falo método main, método main, método main, o método main é a função main em C ou equivalente à parte do início dos algoritmos do Visual G. Mas a gente já trabalha com outros métodos em Java, o print ln já são métodos, o nextInt, nextDouble, nextFloat, nextBoolean, qualquer coisa. Length, equals, substring, charat são métodos que a gente não viu ainda, que é para falar sobre string. Quando a gente trabalhar com string, a gente vai poder usar esses métodos. Para você saber se é um método, basta você saber se ele faz alguma tarefa, ele tem um par de parênteses, sempre tem um par de parênteses, né? E ele faz alguma coisa específica, né? Ele tem ali sua par de chaves também que vai defini-lo, diferente só da estrutura de controle, que às vezes também tem parênteses na condição, mas não são necessariamente não são subprogramas. Elas podem estar em subprogramas, mas não são subprogramas. No caso desses aqui todos, são métodos em Java porque são tarefas específicas que a gente faz. Alguém já definiu, algum programador ou programadora definiu isso em outra classe e eles fazem alguma tarefa específica e a gente chama todos eles quando a gente precisa, tá? Então esses aqui já são métodos que a gente trabalha em Java. Bom, por que usar métodos? É basicamente para começar aquele lance do dividir para conquistar, né? A gente evita a repetição de código, né? A gente consegue fazer a mesma tarefa várias vezes sem ficar copiando e colando aquele trecho de código. Então a gente vai economizar tempo, né? Gasto com o trabalho de copiar as sequências e ainda evita a necessidade de mudar em múltiplos locais caso eu queira alterar aquele funcionamento. Então, tipo assim, eu tenho um método que calcula uma média, que é chamado várias vezes porque eu preciso calcular várias médias. E aí eu mudo essa média, porque agora ela vai ser média ponderada. Ao invés de mudar em cada local onde eu tinha aquele cálculo de média simples para a média ponderada, eu mudo uma vez só, naquele bloco de comandos da média, e aí eu posso simplesmente chamar, quando eu chamo ele já está alterado, é só uma vez que eu faço essa alteração. E outra coisa, obviamente, isso evita também os erros, né? Porque a gente evita de se mudar em vários locais, depois esquecer em um e você acaba não tendo aquela alteração registrada, né? Então, quando a gente trabalha com métodos, a gente faz essa parte, ao invés de trabalhar com um programa que faz um montão de coisas de uma vez só, a gente divide para conquistar. A gente pega uma tarefa grande, divide em pequenos pedaços, em tarefas menores que a gente pode controlar, testar e entender melhor. Então é super recomendado, vocês todos provavelmente já usaram métodos, no caso subprogramas, no Visual G ou funções em C, porque quando a gente trabalha com programas um pouquinho mais complexos, já fica muito importante a gente
fazer a divisão para conquistar aquele programa, né? Então eu facilito o gerenciamento daquele grande sistema, né, com vários módulos, eu aumento a confiabilidade, porque como eu falei, quando você tem pequenas partes, você pode testar essa parte antes de você utilizá-la, só essa parte, e aí se você precisar fazer alguma uma modificação nessa parte, você pode simplesmente modificar ali e não precisar modificar em cada trecho onde ela é chamada. E também em orientação a objetos, que a gente vai ver nas próximas aulas, mais para frente um pouquinho, a gente também vai trabalhar com que um objeto, a gente vai definir o mundo através de objetos, e o que aquele objeto pode fazer também vai ser definido através de métodos, tá? Então os métodos são, em orientação a objetos, o que define o comportamento possível dos objetos de uma classe. Então a gente vai rever esse lance do método quando a gente trabalhar com orientação a objetos, mas é só para vocês terem uma noção de que aqui em Java os métodos podem mais do que eles já podiam no Visual G ou lá no C, porque você também não tem, né, a orientação a objetos. Então eles fazem tudo que os subprogramas em Visual G faziam, e agora vão fazer um pouco mais quando a gente trabalhar com orientação a objetos. Então aguardem e veremos. Bom, como a gente vai usar métodos, né? A gente basicamente precisa de duas etapas, definir e chamar esse método. Então, primeiramente, alguns conceitos importantes, né? Eu tenho o parâmetro do método, que são os valores de entrada daquele método. Então, o que vem de fora para dentro daquele método. Lembrando que o método, ele é um subprograma, e um subprograma, ele é como se fosse um programa. Ele tem entrada, processamento e saída. Todo subprograma tem entrada, processamento e saída. Ele pode ter 0 entradas, ele pode ter 0 processamento, mas ele tem pelo menos uma saída, assim como os programas, né? E o retorno do método, quando ele retorna alguma coisa, né? Quando ele não é o procedimento, porque aí no caso do procedimento, ele no Java vai ser void. Mas quando ele retorna alguma coisa, é o valor que a gente vai passar de dentro para fora do método. Então ele é a saída desse método. Então o parâmetro é a entrada, o retorno é a saída. Obviamente a gente pode fazer a saída do método de duas formas. Se ele for um método para imprimir na tela, a saída é a tela. Então a gente já está acostumada com isso. Mas quando ele faz um cálculo, aí significa que o retorno dele vai ser o resultado daquele cálculo, e aí vai ser o retorno, vai ser a saída dele através do retorno. Bom, como a gente usa esses métodos, né? A gente vai atribuir um nome àquela sequência de comandos, então sempre bom colocar nomes significativos, assim como a gente já coloca nas variáveis. A gente vai fazer referência àquele nome nos lugares onde aquela sequência deve ser executada, né? Então pode ser várias vezes. Em orientação a objetos, a gente vai fazer uma chamada um pouco diferente, porque a gente vai ter que fazer a referência ao objeto ou à classe. Volto nisso aí nos vídeos seguintes, tá bom? Bom, vou fazer um exemplo e vou te mostrar para vocês no Visual G como era, né? Esse aqui era o exemplo de um procedimento, né? Então a gente tinha um procedimento que simplesmente mandaria uma mensagenzinha, um procedimento que faz o similar do Alô Mundo, e vou mostrar como é que a gente faz isso em Java, tá? Então no procedimento, a gente tinha a palavrinha-chave, procedimento, o título, mostrar a mensagem, e aí a gente mandava eu escrever a minha mensagem e o fim do procedimento, né? A gente precisava ter um início e colocava o fim procedimento para fechar esse procedimento. Aí para chamar, a gente chamava simplesmente com mostrar a mensagem. No Visual G a gente até pode tirar o par de parênteses quando não tem parâmetros, mas no Java não pode, então não é bom a gente, né, se acostumar a tirar. Bom, aí no Java, para fazer a mesma coisa, vocês vão ver que a gente sempre vai ter a main primeiro. É uma ótima prática de programação, porque um arquivo que for muito grande, se ele tiver lá muitas linhas, centenas de linhas, a primeira coisa que você deve ver é a main, porque da main tudo parte. Todo o programa, mesmo que ele tenha outros arquivos, outras classes, que a gente vai ver em orientação a objetos, tudo parte a partir do método principal, da classe principal, do método principal. Então é sempre bom a gente abrir um arquivo e pá, se for o arquivo principal, né? Se for o arquivo com a classe principal, eu abrir lá e vejo a main. E aí eu posso jogar os meus métodos para depois da main, o que faz mais sentido. O ideal é que vocês coloquem na ordem de chamada ainda, tá? Então nesse caso aqui, essa é uma diferença que eu tenho, né? Do Visual G, porque os procedimentos e as funções tinham sempre que vir antes da parte início, lembrando que essa parte início é equivalente a main, ao método main do Java, né? E agora eu vou poder fazer o método main primeiro, tá?
lá, e depois eu coloco a definição desses métodos fora disso. Lembrando que esse método vai ter que estar dentro da classe, perceba que ele está dentro da classe, ó, chavinha que fecha o fim da classe está aqui, mas ele está fora do método main, porque o método main é um método. O método mostrar mensagem é outro método. Então essa classe tem dois métodos. Então essa aqui é a mensagenzinha que vai mandar, aqui eu defino o meu método, olha, aí eu vou ter que usar essas palavrinhas-chave por enquanto, public static void mostrar mensagem. Por enquanto eu preciso de estático ainda porque eu não estou usando orientação a objetos, depois a gente vai poder tirar isso daqui. Void porque é procedimento. Toda vez que era um procedimento em Visual G, aqui vai se transformar em void, porque void é vazio, significa o retorno dele é vazio, o retorno de valor. O retorno para a tela, ele manda a mensagem, mas o retorno de valor é vazio. Então, void significa vazio, tá? Então, aqui é a chamada desse método e aqui a definição do método. Então, exceto pela diferença aqui da ordem, né, do procedimento da parte principal do programa, é basicamente a mesma coisa, e obviamente tem a diferença da sintaxe, né? Em Java a gente escreve um pouquinho mais, mas a gente tem mais poder para poder fazer isso, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de procedimento, então eu vou mostrar outro agora que trabalha com uma função. Então, para definir esse método em Java, né, eu vou sempre fazer assim, na definição eu implemento o que o método faz. Então, é as instruções, o pacotão das tarefas que ele tem que executar para chegar, para receber aquela entrada, processar aquela entrada e gerar aquela saída. Então, as instruções, o algoritmo do método, ele vai ter lá dentro da definição, vai ter os valores da entrada, que são os parâmetros que a gente chama de formais, que é aqueles que você escreve mesmo na definição do método, e o valor de saída, que é o retorno, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, qual é a diferença dos parâmetros formais e os parâmetros reais? Daqui a pouco a gente já retorna para isso. Bom, então, para eu definir um método em Java, eu vou ter primeiro a permissão de acesso, que agora por enquanto a gente vai colocar público, significa que ele pode ser acessado de qualquer outra classe, mas a gente vai, depois eu vou explicar isso melhor, tá pessoal? O static, ele pode estar ou não, se for um método definido na orientação a objetos, aí ele não vai ter estático. Agora, para chamar diretamente da main, eu preciso manter o estático, depois eu vou explicar isso também, tá? O tipo de retorno é o valor que ele vai retornar. Se for um procedimento, ou seja, se for só para mandar uma mensagem na tela, é void. Se for para retornar algum valor real inteiro, aí eu tenho que ter esse tipo de retorno aqui. O nome do método, aí o padrão é você colocar o nome do método começando em minúscula e a segunda palavra ser em maiúscula. Isso é a mesma coisa para variáveis em Java, tá? É só um padrão, uma convenção que se escreve assim. E aí eu vou ter o tipo 1, o tipo do parâmetro 1, o parâmetro 1, o tipo do parâmetro 2, o parâmetro 2 e a lista de parâmetros que eu quiser, tá? Abre e fecha as chaves, como tudo em Java, né? Eu vou ter as variáveis locais, que eu posso ter também, eu posso ter os cálculos, e depois eu vou ter o return, que é o valor de retorno, que deve ser o mesmo tipo que eu coloquei no valor de retorno, no tipo do retorno, tá bom? Então vamos, aqui então a gente tem o tipo de parâmetros, né, os parâmetros, com a lista de parâmetros, então são os parâmetros do método com os tipos, aqui são os parâmetros formais. Vamos ver um exemplo então. Bom, eu vou fazer um primeiro aqui no Visual G, como é que eu tinha uma função agora no Visual G. Esse aqui é só a definição, tá? Eu não terminei aqui o algoritmo para chamada não, isso aqui é só a definição da função, eu só coloquei aqui para mostrar que ele precisa vir logo depois da definição do algoritmo, né, eu preciso colocar a definição, aí para baixo vai ter o var, o início, o que mais que tiver. Então nessa definição de função no Visual G, eu vou colocar uma palavrinha-chave funcal, né, sem acento e sem til, sem acento e sem cedilha, o nome do meu método, a lista de parâmetros, N1 e N2, que aqui no caso são dois inteiros, e o retorno dele que é real. Então eu dizia que aqui o retorno era real, mas ele recebia dois inteiros. Aqui eu estou criando uma variável local, que eu chamo de med, né, para receber esse valor calculado. Aqui nós temos os parâmetros formais, porque eles são os formais por quê? Porque são eles que ocupam o espaço que são usados aqui dentro desse procedimento, dessa função. Está escrito que procedimento aqui foi mal, tá pessoal? É uma função. E aí aqui eu tenho N1 e N2 dividido por 2 para calcular essa média, vou jogar para essa variável local, ou seja, ela não existe fora dessa função, e depois eu vou retornar o valor que foi calculado em média para quem chamou essa média. Assim era no Visual G, né? Bom, agora para a gente trabalhar no Java, a gente vai fazer a definição dele com o public,
por enquanto a gente vai manter o static. O float, porque é o retorno, lembra que ele tinha um retorno, ele tem um retorno real aqui, né? Então, o retorno dele agora vai ser float em Java. E aí eu vou poder usar aqui, no caso, como eu falei, o static vai ser usado por enquanto, né? Pois a gente não está usando a orientação a objetos, depois a gente vai tirar esse static. O float é o real, o med é o nome dele, o int n1 e int n2, eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo como eu fiz ali no Visual G, então eu tenho que separar por vírgula. Abre chave, fecha chave, a variável local med. Então aqui o cálculo, N1 e N2, como eles são dois inteiros, a gente vai ter que fazer a conversão explícita, como eu já expliquei em outros vídeos, né? A gente vai precisar fazer a conversão explícita para real, para que ele calcule o valor em real, né? E aí eu atribuo para a med, que é uma variável local, ela não existe fora desse método, e depois eu retorno o valor que está aqui. Então, a média é do tipo float, né, que foi calculada do tipo float, então, obviamente, o tipo de retorno desse método é também float, tá bom? Então, aqui nós temos as listas de parâmetros, são os tipos de identificadores de cada parâmetro da função, e vamos ver agora a chamada desse método, como é que a gente faz para chamar esse método. Chamar é só simplesmente colocar com os parâmetros reais. A chamada do método, eu coloco o nome do método, par de parênteses, e a lista de parâmetros reais, porque são esses que contêm os valores que realmente serão passados e serão copiados na ordem para aqueles parâmetros formais que eu coloquei na definição da função, tá? Então o parâmetro 1 vai ser copiado do parâmetro 1 lá do parâmetro formal, o parâmetro 2 vai ser copiado no parâmetro 2 do parâmetro formal, e assim por isso que a gente chama de parâmetros reais. Quem vai ser passado o valor realmente são os parâmetros reais. Quem vai ocupar o lugar na definição para dizer quem é o parâmetro formal, tá? Então aqui a gente tem essa lista de parâmetros que eu vou colocar somente o identificador. Eu não coloco os tipos na hora de chamar o meu método. Aqui eu vou colocar os identificadores das variáveis que contêm os valores que são para ser passados para dentro daquele subprograma. O método só será chamado sem objeto ou classe se for um método estático, então é uma coisa que a gente vai fazer por agora, mas daqui a pouco a gente vai aprender a fazer chamando pelo objeto e a classe. A gente já faz um pouquinho aqui agora sem saber, mas depois eu volto nesse assunto, tá? Então, aqui o exemplo da chamada do método já em Java, né? Que a gente já viu lá como é que faz em Visual G, a gente já viu lá no procedimento como é que faz, a gente simplesmente chama, né? São muito parecidos. A diferença da chamada no Visual G pro Java é só o ponto e vírgula lá no final, porque no resto é a mesma coisa. Eu coloco o nome do método, a parte de parênteses e os parâmetros reais, sem os tipos, parâmetro real para poder chamar. Então, aqui eu poderia fazer. Estou fazendo direto aqui, né? Não estou fazendo a leitura de dados do usuário. Recebi o valor de num1 inteiro, num2 inteiro, só que eu coloquei o valor de 5 para num1 e 4 para num2. Só por questão de síntese aqui, tá? Mas a gente pode colocar também para a pessoa digitar esses valores, o que é o mais apropriado, né? Aqui eu estou definindo uma variável local med, e aí vocês podem perceber, olha, eu coloquei o mesmo nome, mas eu coloquei o mesmo nome para chamar a atenção para vocês, que med, apesar de ter o mesmo nome no método main, não é o mesmo med que eu defini lá na minha função da média. Aqui, esse med aqui só vale aqui dentro, ó, é o que a gente chama de escopo da variável, ele só vale aqui dentro dessa função média, tá vendo? Aqui esse med ele só vale aqui dentro. Quando eu saio aqui desse fim do método, esse med já não existe mais. Mesmo que eu esteja definindo no método main, eu estou definindo uma variável também chamada med, mas elas não são a mesma coisa. Eu só coloquei o mesmo nome, foi coincidência, mas poderia ter colocado outro nome qualquer. E aqui, nesse momento, eu crio essa variável, eu recebo, então o programa começa aqui na main, né? Ele atribui 5, ele cria no 1, atribui 5 para ele, cria no 2, atribui 4 para ele, cria essa variável med, e aí ele vem aqui, quando ele chega aqui, que é uma chamada de um método, ele para a execução aqui e vai lá para o meu método média. Lá ele copia num para n1, vocês lembram que a gente colocou o parâmetro formal era n1 e não num, então isso não tem problema, basta que seja equivalente nos tipos. Se eu tiver dois inteiros na chamada do meu método, e na definição desse método eu tiver dois inteiros também, tá tudo certo, ele vai copiar na ordem. Se eu tivesse um inteiro e um real na definição, um inteiro e um real, eu teria que passar na chamada. Não posso inverter, porque senão ele dá problema. Ele sempre copia o primeiro parâmetro real para o primeiro parâmetro formal, nesse caso aqui, o valor de n1 vai ser jogado para o valor de n1, vocês podem ver aqui, ó, vou voltar. Aqui, ó, eu usei como parâmetro real, formal, o n1.
eu usei como parâmetro formal o N2, N1, N2. Então, o valor da chamada, que está contido na variável num1, vai ser copiado para N1. E o valor da chamada, que está contido na variável num2, vai ser copiado para N2. Então, desde que a ordem da lista de parâmetros, os tipos da lista de parâmetros seja coincidente, vai dar tudo certo. Não precisa ter o mesmo nome nos parâmetros reais e nos parâmetros formais. Então, se aqui fosse um int e um float, nos parâmetros eu teria que ter na chamada também um int e um float. Se fosse um float e um int, eu teria que inverter e colocar um float e um int também, tá bom? Então, essa é a diferença dos parâmetros reais para o formal. Os parâmetros reais são aqueles que contêm o valor que realmente vai ser passado. Os parâmetros formais são aqueles que ocupam espaço na hora de definir, ou ocupam o lugar ali na hora de definir o que aquele método faz, tá bom? Daqui a pouco tem uma questão sobre isso. Então, a média dos dois números é med. Então, aqui eu coloco o identificador das variáveis, não vai ter os tipos, tá? E eu não preciso ter os mesmos da definição do método. Esses aqui, os da definição são os formais, esses aqui são os reais. Então, eu não preciso os reais serem os mesmos dos parâmetros formais, tá bom? Então, pessoal, para a gente concluir, uma das coisas mais importantes para a gente lembrar é que as variáveis que são declaradas dentro de um método só valem dentro daquele método. Então, se a gente definiu aquela variável dentro das chaves de um método, ao final daquela chave, quando você fecha aquela chave daquele método, aquela variável não existe mais, tá? É o que a gente chama de escopo da variável. O escopo da variável é onde ela, nas chaves onde ela foi definida. Se ela foi definida dentro de um método, ela só vale dentro daquele método. Se ela foi definida na main, ela só vale dentro da main. Se ela foi definida como atributo de uma classe, que também é uma coisa que a gente vai ver nos próximos vídeos, ela vale dentro da classe inteira, tá bom? Então, enquanto o método estiver sendo executado, aquela variável existe. Depois disso, capuf não existe mais, tá bom? Só pode ser acessada dentro do método mesmo, ou dentro da classe, no caso. Os métodos permitem a modularização do programa, que é o que a gente já falou do dividir para conquistar. Cada módulo vai possuir suas próprias entradas, processamento e saída. É um subprograma. Então, ele tem seu próprio processamento, ele é uma caixinha preta que você manda as entradas, ele processa e retorna uma saída. As saídas podem ser de dois tipos nos métodos, e agora em Java a gente não vai mais diferenciar com palavrinhas-chave diferentes. O que era procedimento no Visual G, agora vai ser um método void no Java. O que era função no Visual G vai ser um método com retorno normal, tá bom? Então as saídas podem ser de dois tipos, um para a tela, que são os métodos void, equivalente aos procedimentos do Visual G, ou em forma de valor retornado, que são aqueles métodos para cálculo, equivalentes às funções do Visual G. Por mais que eu não tenha essa diferenciação aqui no Java, eu preciso trabalhar com as duas coisas em mente, porque quando eu quero imprimir para a tela, eu uso o método void. Quando eu quero fazer um cálculo só, eu uso um método que tem retorno. E aí sempre fazer os métodos bem modulares, bem pequenininhos, nunca fazer métodos imensos. Fazer vários métodos é melhor do que fazer um método imenso, tá bom? E o ideal é sempre ter um método main, que é o método principal, mais enxuto. Ele vai conter a lógica do programa inteiro, ele recebe as entradas, ele dispara um monte de chamada de métodos e ele retorna e ele mostra as saídas finais do programa. Porém, as etapas intermediárias não são feitas todas no método main, são feitas dentro dos métodos que vão ser chamados pelo método main. Então, se eu abro o método main, ele vai estar curto, mas ele vai ter toda a lógica do programa ali. Ele tem as entradas primeiras, ele vai ter as chamadas dos métodos e ele vai ter as saídas finais. Então, é muito importante isso. O método main não deve ser extenso demais. Todo método, na verdade, deve ser curto, né, enxuto, mas principalmente o método main, que deve conter a lógica do programa. Eu devo conseguir olhar para o main e saber o que o programa faz, mas de uma forma enxuta, ou seja, chamando os métodos, tá bom? Vai ficar de exercício para vocês. Eu vou postar para vocês um outro videozinho mostrando exemplos disso na parte prática, tá? Mas só para vocês saberem, eu recomendo que vocês implementem os exemplos, né? Aqueles da mensagem da média, e o da média vocês façam com a entrada do usuário, né? Que é uma coisa que não tem. E aí tem uma terceira lista de exercícios, que é a lista de métodos, que está disponível no blog ou por esse link aqui, tá bom, pessoal? Então por agora é só, até mais!